né, o governador de Minas Gerais, que foi Uhum. outro nome que apareceu entre os nomes mais citados como uma substituição a Bolsonaro. E aí eu lhe pergunto, é um nome forte? Ele que não se pronunciou abertamente com a condenação de Bolsonaro, no entanto, no final de semana chamou bastante atenção uma frase que ele colocou nas redes sociais, ele colocou nos stories ali do Instagram, ou seja, já desapareceu, mas ele usou uma frase de Mussolini. Não citou Bolsonaro, mas ele colocou: fomos os primeiros a afirmar que quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo. Né? E o Romeu Zema usou isso na sua frase ali nas redes sociais. E alguns entenderam ali que ele estava falando de Bolsonaro, falando sobre a liberdade de expressão. Enfim, é um nome forte ou não para substituir Bolsonaro, professor Couto? Essa frase realmente colocada ali sem uma devida contextualização gera muita confusão, né? Eu também li e fiquei tentando entender exatamente o que ele estava querendo dizer. Interpretei também dessa forma, que talvez estivesse dizendo que a liberdade individual do Bolsonaro é que estava sendo ali atacada, né? E quis acusar de fascistas na prática, né? Os seus, aqueles que o condenaram, né? Eu acho que era isso que talvez ele quisesse dizer, mas deu tanta confusão, ainda mais com as associações frequentes que acabam sendo feitas entre o bolsonarismo e o próprio fascismo, que ficou pior a emenda do que o soneto. E aí, não à toa, ele acabou retirando e sequer deu uma explicação, né, do que queria dizer a respeito daquilo. Mas, enfim, voltando ao Zema, pensando nele como eventual candidato à presidência da República, sucedendo aí Bolsonaro. Acho que ele está bem colocado nessa condição, né? Primeiro porque é um governador de um estado importante, tem ali um conhecimento grande dentro desse estado, isso já lhe facilita, mas vale o mesmo raciocínio que eu fiz para São Paulo. Não é garantia por si só de que vá vencer. Né? Não é porque é governador de um estado grande, portanto, como Minas Gerais, que vai vencer. Não pode concorrer à própria reeleição, já se reelegeu e se reelegeu com muita facilidade, ainda no primeiro turno, né, numa votação significativa. Isso sempre é também um trunfo eleitoral, apresentar-se para o eleitor como aquele que sai do governo muito bem avaliado, como aquele que, inclusive, foi reeleito no primeiro turno e tudo mais. Isso é um trunfo e mais. Faz o mesmo discurso que esses segmentos aí da ultradireita desejam ouvir, né? Não à toa está no Partido Novo, né? O Partido Novo é um pouco aquele, eu brinco, falo que o Partido Novo parece o bolsonarismo que come com talheres, né? Ele não derruba a farofa no chão, né? Não põe o leite condensado no pão, mas na realidade tem posições políticas que não são muito diferentes daquelas posições que o próprio bolsonarismo esposa. E o próprio Zema tem esse perfil, né? Ele mesmo disse publicamente que, como eu já falei também um pouco mais cedo, que tem posições muito parecidas com as do Bolsonaro, o que os distingue é o estilo, né? Enquanto o Bolsonaro é mais exaltado, ele seria mais comedido. Mas quando a gente vê realmente posições públicas que ele toma, as próprias críticas que fez ao governo, a participação dele naquela reunião de governadores, em que ele sai dali fazendo críticas pesadas ao governo, ele está o tempo inteiro se colocando, né, como essa alternativa da direita radical. Então, acho que ele pode sim ocupar esse espaço. Agora, tem a dificuldade ainda, mas isso qualquer um pode vir a ter, de se tornar um nome nacional, algo que a Isabela, um pouco antes de sair aí, justamente colocou. O caso da Tereza Cristina, né? É uma senadora do Mato Grosso do Sul, foi ministra da Agricultura, é conhecida aí nas lideranças, entre as lideranças do setor agrário, né, do agronegócio, mas não chega ao Brasil como um todo. Né? E aí precisaria ter o seu nome transformado numa alternativa nacional. A gente viu a Simone Tebet, que, aliás, senadora pelo mesmo estado, e que tinha também uma visibilidade política importante, atuou na CPI da Covid, né? Já havia sido, inclusive, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, estava ali no noticiário com uma certa frequência, né? Que teve um desempenho muito bom nos debates presidenciais, não à toa acabou ganhando relevância, mesmo com uma votação, se a gente considera em termos percentuais, pequena, né, ainda que à frente do candidato conhecido como Ciro Gomes, mas também teve essa dificuldade de crescer eleitoralmente ali. Né? Então, precisaria ver se a Tereza Cristina conseguiria ela fazer esse mesmo trajeto. Né? Outra senadora do Mato Grosso do Sul também, a Soraya Tronic, vimos que simplesmente atuou como figurante na eleição presidencial. Então, não é uma passagem tão fácil essa de ser uma liderança política estadual, né, para se tornar uma liderança política nacional. Se não é em estados grandes como Minas Gerais e São Paulo, mais complicado ainda é quando você sai de um estado menor em termos populacionais, né, em termos também da centralidade na política nacional, como é o Mato Grosso do
do Sul. Então, acho que ela pode ser um nome até construído, mas no atual momento eu não veria na Tereza Cristina, por essas razões que eu acabei de apontar, um nome tão competitivo, tão forte assim.